Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre leis. Então se preparem aí para a gente discutir um pouquinho, né, com mais detalhes ali, quais são os elementos composicionais das leis, quais são as suas características. Né? Vocês já devem ter percebido que as leis, elas se escrevem de uma forma diferente de um texto normal em prosa, de uma crônica, de uma poesia, né? Enfim, elas têm algumas características que são específicas, né, e que constituem ali este gênero textual que nós denominamos de leis, ok? Então é um pouco disso que vamos ver. Então os objetivos da nossa aula consistem em fazer a leitura, né, de textos do gênero lei e vamos analisar a estrutura composicional e a linguagem utilizada nos textos normativos, né, nos textos legais. Então quando a gente usa aqui a palavra legais, a gente está se referindo a artigos de lei que estão ali, documentos que servem para normatizar regras de convivência dentro de uma sociedade, né, que são as nossas leis. Então, toda vez que utilizarmos a palavra legal, legais, estamos nos referindo a leis, certo? Não se trata aí de um mero adjetivo, né, quando a gente diz o fulano é legal, o professor é legal. Não, agora quando a gente for usar legal para esse vídeo, estaremos nos referindo a textos sobre lei, que versam sobre artigos de lei, ok? Então, por que em um artigo de lei existem caput, incisos, parágrafos e alíneas? Né, vocês já devem ter ali tido a oportunidade de ler algum artigo de lei, seja do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Constituição Federal, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, enfim, né, ou até mesmo do regimento interno da escola de vocês, né, que é um documento que normatiza as regras de convivência dentro de um estabelecimento de ensino. Então, o que será que vocês já ouviram falar, né, com relação a esses termos, essas palavras que são aí específicas do campo do direito, né, como caput, incisos, parágrafos e alíneas? Por que essas palavras estão presentes nesses textos? Então, se eu não souber o que elas significam, será que eu vou compreender o texto? E aí, fica essa pergunta para a gente analisar aí e refletir no decorrer desse vídeo. O que é um artigo de lei? É o fundamento principal da lei. Toda lei possui, no mínimo, um artigo. Sua abreviatura é art. São separados por números. As leis extensas geralmente contêm vários artigos, né? Então, observem aqui que, como elementos da linguagem não verbal, foi trazido nesse slide aí uma imagem, né, que traz vários símbolos aí, vários desenhos, ilustrações que constituem a linguagem não verbal e que simbolizam ali o nosso judiciário, né? Então observe que tem ali aquela que simula o martelo do juiz, né, quando ele profere a sentença em um tribunal, né? Temos ali o cap, né, ilustrando quando as pessoas se formam, né, nas formaturas as pessoas usam aí essa indumentária, né? A mala, né, simbolizando ser a mala de uma juíza ou de um juiz, enfim. E percebam ali que no fundo dessa imagem a gente tem ali meio que uma marca d'água ilustrando uma balança, né? E essa balança, ela simboliza o direito, né? Então, como as pessoas medem o comportamento das outras, né, dentro do campo jurídico, a gente acaba tendo aí um desenho, uma imagem que ilustra esse símbolo do direito, que é a balança, como vocês percebem ali como marca d'água no fundo da imagem que foi trazida aqui para ilustrar um pouco das discussões sobre as leis. Então, exemplo de um artigo de lei: do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, né? Então, observem como que começa aqui o início desse título, né? Ele começa ali com a nossa preposição de, mais o artigo definido o, né, que forma a palavra do, e aí parece ressoar um pouco estranho, às vezes, numa primeira leitura, né, quando a gente lê o título do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Então, o que a Constituição, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, ou o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem a nos dizer a respeito desse assunto, né? Então, quando aparece esse título do direito à educação, a gente tem o que
que o artigo que vem, ou os artigos que vêm a seguir, dizem respeito a esse tema, certo? Nesse caso aqui, desse slide, nós estamos tratando especificamente do Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 53, né? Que diz assim: a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes. Então, observem aqui que as palavras utilizadas no artigo 53 são palavras assim bem sofisticadas da língua portuguesa, né? O artigo ele está dentro das normas cultas, então obedece ali as regras gramaticais estipuladas para a nossa língua portuguesa, né? A gente já percebe isso na primeira frase ali: a criança e o adolescente têm direito à educação. Então, na primeira linha aqui do nosso slide do artigo 53, a gente tem o verbo ter sendo utilizado no plural, né? E, portanto, é acentuado com acento circunflexo. Por quê? Porque esse tem se refere a dois núcleos do sujeito, que é criança e adolescente, né? Um sujeito aí composto. Então, quando nós temos aí o verbo ter no plural, a gente tem que colocar o acento circunflexo. Então, portanto, concluímos que está aqui um texto formal dentro da norma culta, constituindo aqui um artigo de lei. Observem também aqui a última palavra do slide: assegurando-se-lhes, ou seja, lhes é assegurado, por meio do artigo 53, o direito à educação, ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, né? O preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, né? Então, são alguns direitos aqui assegurados. Observem, então, que assegurando-se-lhes é uma palavra, aqui, uma expressão que traz uma formalidade, né? Recorrentemente utilizada aí em textos jurídicos. E inciso, pessoal, o que é um inciso? Vocês provavelmente já viram aí esses números romanos, né, presente nos artigos de leis que vocês já tiveram acesso em algum momento. Então, um inciso, ele é representado por números romanos, certo? Então, esses números que a gente trouxe aqui são só para ilustrar, né? Geralmente eles seguem ali uma sequência numérica: 1, 2, 3, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º e assim sucessivamente. Eles também eles podem ser considerados um desdobramento, né? Mas encontram-se em um nível inferior ao parágrafo. Então, a gente tem os parágrafos e temos na sequência os incisos, né? Então, existem aí algumas nomenclaturas que são utilizadas especificamente nos textos jurídicos, né? Nisso que chamamos de lei, certo? Então, exemplo de inciso, observem aqui, o artigo 3º ainda: a criança e o adolescente têm direito à educação, né? E aí observe que foi utilizado aqui os parênteses, e dentro dos parênteses as reticências. Isso significa que um fragmento desse artigo foi omitido, né? Não está presente aqui nesse slide. Assegurando-se-lhes. Inciso 1º, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2º, direito de ser respeitado. E inciso 5º, acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Então, observem aqui que do inciso 2º para o inciso 5º, houve aqui um pulo, né? Então, vocês podem estar se perguntando: cadê o inciso 3º, 4º, antes de chegar no 5º, já que a professora disse que segue uma sequência numérica? Vejam que foram omitidos esses incisos, né, e substituído ali pelo parênteses e as reticências dentro do parênteses, né, indicando que houve ali, foi omitido, não está presente aqui um fragmento desse texto. Então, o texto está fragmentado, certo? Por conta de que a gente só trouxe alguns aspectos aqui necessários para a nossa discussão, certo? Então, interessante observar o inciso 5º, né, que se aplica a todos vocês, né, acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência, certo? Ainda no artigo 53, nós temos a seguinte redação: então, a criança e o adolescente têm direito à educação, assegurando-se-lhes. O inciso 1º, retomando, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. E agora? O que será que o legislador quis dizer com esse inciso 1º do artigo 53? Observe que aqui houve um trecho sublinhado, né? E algumas alternativas para vocês assinalarem, né? Será que esse artigo
53, né, esse inciso 1º desse artigo, se refere a um artigo de lei, a letra B pede, trata-se de uma alínea, apenas essa parte sublinhada, tá, pessoal? A alternativa C é um inciso de lei representado por um numeral romano. Então, será que eu não acabei também dando spoiler nessa questão? Mesmo assim, eu vou pedir para vocês relerem e assinalar uma das alternativas. Então, observem, pessoal, que esse exercício, embora eu tenha comentado amplamente, né, sobre a diferença entre artigo, inciso, alínea e etc., mas é interessante esse exercício de vocês fazerem a leitura do enunciado e tentar assinalar uma das alternativas para memorizarem aí, né, esses elementos composicionais dos nossos artigos de lei. Né? Então, quem assinalou a letra C, parabéns, é um inciso de lei representado por numeral romano. É sinal de que a memória de vocês está aí a todo vapor. Continuando então, mais um quiz, ainda no artigo 53, né, eu gostaria que vocês respondessem aí qual alternativa corresponde corretamente ao inciso 1º. Né? Então, lendo aqui o artigo 53 novamente, a criança e o adolescente têm direito à educação, assegurando-se-lhes, inciso 1º, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. E agora, qual das alternativas abaixo corresponde, então, corretamente a esse inciso? Alternativa A, o acesso à escola deve ser somente para os alunos com notas acima da média, ou B, os alunos têm direito à matrícula e a permanecer na escola. Então, mais um tempinho aí para vocês assinalarem uma das duas alternativas. E aí, galera, retornando então, quem assinalou a letra B, né?
os alunos têm direito à matrícula e a permanecer na escola, independente, né, de estarem ou não conseguindo atingir a média em todas as disciplinas, né? Claro que temos que ter aí a responsabilidade e o compromisso com o nosso processo formativo, né? E procurar sempre fazer as atividades propostas pelos professores, assistir às videoaulas, ficar atento, né, com quais são os mecanismos que o professor vai utilizar ali para fazer a avaliação de vocês, né? Mas a avaliação é só uma das etapas do ensino formal, né? A gente tem que sempre ter em mente que o importante mesmo é o nosso aprendizado, é aquilo que nós vamos construindo nas nossas estruturas cognitivas e o que nos torna cada vez mais inteligentes. Então isso é bem importante, é esse processo, né? E que a gente adquire fazendo as atividades, fazendo as leituras que são sugeridas, assistindo às videoaulas, né, nesse caso, ok? Então, vamos agora analisar pormenorizadamente o que é um parágrafo dentro de uma lei. Então, é o desdobramento de um artigo. Pode ser uma condição, exceção ou esclarecimento. Podemos dizer que o parágrafo é o filho do artigo. Quando existe apenas um parágrafo na lei, chamamos de parágrafo único. Quando há mais de um parágrafo, eles aparecerão parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, seguindo uma sequência de numeral ordinal. Vocês se lembram a diferença entre numeral ordinal e numeral cardinal? Né? Então, numerais cardinais é quando a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, sucessivamente. Numeral ordinal é quando eles aparecem por ordem, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, né? E numericamente eles são representados também por uma bolinha ali minúscula, né, pequenininha, do lado ali do número, né? Então essa é uma representação numérica dos numerais ordinais. Então os parágrafos eles podem ser ou parágrafo único ou dividido ali sequencialmente em parágrafo 1º, 2º e 3º, seguindo essa numeração de numerais ordinais. E agora, pessoal, mais um quiz? Em qual das alternativas abaixo temos um exemplo de alínea? Alternativa A, artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, e segue ali a ideia, né, ilustrada ali pelas reticências, certo? Letra B, parágrafo único, a garantia de prioridade compreende, né, e segue a ideia. E letra C, letra A, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. E aí, pessoal, em qual dessas alternativas nós apresentamos para vocês um exemplo de alínea que pode constituir ali a alínea dentro de um artigo de lei, né, ou dentro de uma lei? Um tempo, então, para essa reflexão e vocês assinalarem aí uma alternativa. Então, observem aqui que a letra C traz um exemplo de alínea, né? Nós temos a letra A ali, escrita em minúsculo, que se refere à primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então,
Então, observem aqui o modelo de alínea, né? As alíneas são representadas por letras minúsculas, né? Um artigo pode conter alíneas sem depender de incisos ou parágrafos. O caput, pessoal, o que é o caput de um artigo? Então, é o enunciado do artigo, ele refere-se à ideia central. É um termo do latim que em anatomia significa cabeça, extremidade, a parte superior. Já no meio jurídico, o termo designa a parte inicial, o título ou o cabeçalho do artigo de lei ou regulamento. Exemplo, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069 de 90, o ECA. E vamos para a atividade 4 agora. Então, no artigo 53, vocês têm ali a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes. Sobre o direito à educação nesse artigo, qual seria o seu objetivo? Então, eu vou deixar vocês pensando um pouquinho e elaborar aí uma resposta de 2, 3 linhas para dar conta de responder esse enunciado aí.
Então, olha lá, uma sugestão de resposta, né? Seria a gente dizer que um dos objetivos, né, seria garantir a educação de todos, visando ao desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania, a qualificação para o trabalho. Muito bem. Então, o que aprendemos nessa aula? Nós lemos um texto do gênero lei, né, e aprendemos o que é um artigo, um inciso, um parágrafo, uma linha e um caput. Pelo menos pegamos aí algumas noções, certo? Então, nesse vídeo nós falamos sobre lei. Espero que vocês tenham gostado e até breve.